Fala galera, sejam muito bem-vindos à aula de Footprint aqui no meu canal. Lembrando que para vocês conseguirem esses plugins sobre Footprint, vocês precisam fazer o cadastro no NinjaTrader, tá? E mandar para a gente o print que nós mandamos aí para vocês o plugin. Tudo bem? Eu vou deixar o link aí na descrição do NinjaTrader. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar a gente. Então, bem-vindos à quarta aula. Charts, né, no modo geral, e nessa aula nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o imbalance, tá? Na última aula nós falamos do padrão delta. Você entendeu que o padrão delta é para ver é muito legal para a gente entender a troca de lado, né, a troca de força, a continuação, a determinação. E aí eu vou fazer uma anamnese aqui, uma comparação. Enquanto o delta é o resultado, né, o quanto o delta é o resultado, né, do próprio desbalanceamento entre compra e venda, do próprio desbalanceamento de compra e venda, a maneira pela qual esse resultado ocorreu, a causa da promoção desse resultado é dado pelo padrão imbalance. Então é isso que é legal. O delta é o próprio resultado do desbalanceamento entre compra e venda. Só que o imbalance é a maneira pela qual esse resultado ocorreu, te dando uma análise de microestrutura de preço muito superior do que o próprio delta. É isso que eu quero que você entenda. O gráfico imbalance ele é ideal para identificar momentum start, né, de movimento, enquanto o gráfico delta ele é bom para identificar a força, o controle, o domínio promovido pelo resultado. Quando a gente consegue ver como esse resultado está se perfazendo, a gente consegue entender melhor o momentum. É uma ferramenta ideal para scalper. É ideal para scalper. Essa formatação de imbalances é muito poderosa, principalmente nesse plugin. Ok? Então vamos relembrar rapidamente que é um imbalance, né? Eu acho que fica muito claro. E daí eu falei isso no começo desse curso, né? Eu vou pegar aqui agora o imbalance. Basicamente o que você está vendo aqui é a formatação de imbalance do gráfico, tá? Então, se você lembrar, só um leve overview rapidinho, nós comentamos que no gráfico de candles sempre é assim, né? Do lado direito nós temos as compras, do lado esquerdo nós temos as vendas. Olha aqui, ó, olha os números aqui, tá bem apagadinho, né? Porque eu deixo pequenininho. Lado direito nós temos as compras, lado esquerdo nós temos as vendas, ok? Beleza? E daí o software ele pode fazer uma comparação. Vou colocar aqui 20 e 60 e vou colocar aqui 20 e 200. Aqui, ó, para você ver, ó, 200. O software ele pode fazer uma comparação do mesmo cluster para ver o desbalanceamento, porque o que, que o imbalance faz? Ele faz uma comparação tanto na escala horizontal, cluster by cluster, ou ele faz uma comparação da escala vertical. Deixa eu pegar uma canetinha, ficou um pouco poluído aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, né? Acabei apagando tudo, né? Acabei apagando tudo. Você pode fazer uma comparação na escala vertical. Então vem cá, rapidinho comigo, ó. Se eu tenho aqui 20, tão ruim escrever aqui, né? E eu tenho 60, ou eu tenho aqui 10 e eu tenho 200, e eu vou pedir para o software fazer uma comparação primeiro nessa escala, né? Então você perceba que 60 é 3 vezes maior do que 20. Mas se eu pedir para o software fazer uma comparação na diagonal BDSC, que é o padrão da indústria, quando eu comparo 20 com 200, nós temos 10 vezes mais aqui. Porque é BID com ESC, melhor oferta de compra e de venda. Eu expliquei isso melhor na primeira aula. Ok? Então, aí dependendo da forma de configuração, você pode ter essa métrica de avaliação e isso é totalmente personalizado. Aí vai depender também de um pouco de expertise para você entender o volume do ativo. Qual que é a média de volume que sai por nível de preço? O que, que é forte, o que, que é fraco? Tá? E aí, claro que aí você vai ter que ter uma certa experiência com o ativo para poder identificar isso melhor. Eu estou até dizendo de maneira bem clara para você, tá? Mas no modo geral, quando há uma desproporcionalidade como essa, né?
quando há uma desproporcionalidade muito latente, como essa, por exemplo, que eu falei de 20 contra 200 no comparativo, eu simplesmente vou falar para o sistema, olha, eu vou criar uma regra e essa regra sendo atendida, o sistema vai começar a pintar para mim, com base em cores de destaque, a diferença de compra e de venda. E é isso que aconteceu, é isso que você está vendo nas barras. Perceba, eu pedi para o sistema fazer o seguinte, olha, quando tiver um desbalanceamento muito forte de venda, você pinta de vermelho. Quando esse desbalanceamento for estrondosamente vendedor, você pinta de fúcsia. Quando você tiver um desbalanceamento forte comprador, você pinta de verde. Quando esse desbalanceamento for estrondosamente forte comprador, você pinta de azul. Tudo bem? Então é isso aqui. Então eu tenho sempre, mais uma vez, um gráfico footprint. Um gráfico footprint, do lado direito eu tenho compras, do lado esquerdo eu tenho vendas, e eu tenho aqui regras de coloração que me mostram níveis de imbalance, níveis de desbalanceamento. Ok? E daí eu consigo entender melhor. Agora vamos fazer uma análise aqui. Ó. Você já aprendeu comigo na aula passada. Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho. Vamos focar na estrutura primeiro para depois falar algumas análises aqui. Ó. Você aprendeu na aula passada que quando há uma dominância de delta vendedor muito forte, e você consegue ver isso nos totalizadores, lembre do totalizador, olha aqui, 1.569, muito acima da média das últimas barras que estava saindo aqui de venda, 1.569. Você consegue ver como isso se formou. Fica claro para a gente que essa dominância total de venda que aconteceu aqui foi promovida por uma sequência de imbalances. Isso é uma barra de momentum. Então, mais uma vez, para que fique claro, enquanto no padrão delta você vê o efeito, o resultado, aqui você vê a causa do movimento, a causa da formação do delta, que foi feito com imbalances, ok? E daí, esse gráfico tem o poder, mais uma vez, de nos ajudar a identificar momentum, start de movimento, agressividade, barras de ignição, com uma facilidade muito grande. E quando a gente faz isso mais uma vez, em pontos estruturais de preço, como eu tenho ensinado vocês nesse curso rápido, tudo fica muito mais intuitivo, tudo fica muito mais claro para a gente. Quando você tem um rompimento como esse, olha que interessante, né? Quando você tem um rompimento como esse, isso aqui é muito importante, isso aqui vai salvar a sua vida várias e várias e várias e várias vezes, ainda mais para você que trabalha em SMC. Vamos fazer uma análise de SMC? Né? O que é SMC? É busca a renovação de topos de fundos na busca de liquidez. E são falsos rompimentos que estopa todo mundo. É isso aí, é SMC. Pronto, resumi. Né? Então, quando você tem aqui ó, uma renovação, que nem esse candle aconteceu aqui, de um topo anterior, que é este candle que você está vendo aqui, ó, você fala, cara, vai romper. Aí você olhando o delta, talvez você se sinta compelido a comprar, porque o delta começa a ganhar muita força. Ó. 1971 é muito forte. Vai romper, vou comprar. Renovou o topo anterior. Só que daí você vê que essa renovação não aconteceu com imbalances de compra. Meu Deus do céu, Oliver, agora eu comecei a entender. Houve um delta comprador. Houve uma diferença entre compra e venda, mas não foi uma verdadeira barra de ignição, porque não houve um desbalanceamento entre compra e venda, um start de movimento agressivo que chancele a validação do rompimento desse topo como um verdadeiro rompimento. Você entendeu, pessoal? Então esse é o poder do gráfico imbalance. Isso então ele ajuda a melhorar o padrão delta para você entender a persistência, a força, a vontade, o momentum, a velocidade do fluxo de ordens. Né? Então isso é importantíssimo. Sem falar que tem várias técnicas aqui, tá, pessoal? Eu não vou entrar em técnicas detalhadas. Você pode marcar, o sistema marca para você regiões que tem 3 imbalances consecutivos, como níveis de suporte e resistência ativos. Enfim, tem toneladas de coisas que eu poderia falar para vocês. Vamos fazer alguns exercícios. Primeiro, eu acho que essas primeiras 3 aulas de apresentação, eu tenho falado isso já há algum tempo, são aulas para você conhecer e saber, né, do que se trata, para depois a gente começar a trazer as técnicas mais apuradas, né, na leitura do preço. Eu acho que basicamente é isso, né? Então, olha que interessante quando a gente começa, vamos focar aqui
Aí nós fizemos um exemplo desse falso rompimento, né, que nós acabamos de analisar aqui em cima, e aí o mercado tem essa estrutura de suporte validada e a gente está vendo os topos, fazendo topos descendentes, e a gente poderia dizer, a grosso modo, você que é grafista melhor, sabe melhor do que eu, que nós poderíamos ter quase que um ombro, cabeça, ombro se formando aqui, né, perdão, fiz a figura errado, poderíamos ter quase que um ombro, cabeça, ombro se formando para fazer um rompimento desta região, né? Ou a gente poderia ter também, dependendo da sua análise, né, a formação de um triângulo descendente, né? O mercado deixando topos anteriores menores do que o topo anterior, podendo ter uma perspectiva de rompimento baixista, a gente sabe disso. Então a gente não descarta a análise técnica clássica. É claro que não. É claro que não, por óbvio. Tudo bem? Legal. Então, mas olha que legal a visualização que você tem agora dos rompimentos, ok? Vamos analisar aqui essa subida, esse primeiro movimento aqui, ó, de respiro do preço, né, de subida do preço, né? Que é basicamente isso aqui que a gente está vendo. Deixa eu ver, é isso aqui mesmo, ó. Isso aqui, ó. Perceba que nós tivemos uma barra de delta totalmente compradora aqui e outra aqui, ó. Já que eu posso dizer que o delta ele é bem forte, sobrepujante, olha lá os totalizadores lá embaixo. Só que perceba que nós não tivemos, né, uma grande sequência de imbalance de maneira sucessiva e continuada. E aí que entra outra sacada do imbalance. Deve ser uma sequência, não deve ser um, ou dois ou três esparçado. Tem que ser uma sequência sucessiva e continuada para que eu consiga entender a força dos movimentos, para entender momentum. Não pode ser esparçado um aqui, outro lá e acolá e assim vai. Tem que ser um bloco de imbalances. Ok? E daí a gente vê o preço chegando aqui nesse pullback altista e a gente não sabe até onde vai. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que você tem aqui métricas de última absorção? A gente viu as últimas absorções acontecendo aqui, ó. Ele chega na região de última absorção e daí vai testar essa região. E aí eu te pergunto, você tem uma sequência de imbalance vigorosa para romper essa região? Oliver, claro que não, porque nós já temos aqui as próprias barras de delta que você ensinou, fica claro para a gente que nós não tivemos um delta comprador forte. Sim, é verdade. Não tem imbalance também. E daí o mercado você tem paciência. A arte da leitura do footprint charts do trader como o tempo todo é esperar o sinal claro aparecer. Vocês não ganham dinheiro porque vocês não esperam o sinal claro aparecer. Hoje nós temos tecnologia e softwares que dão essa percepção para a gente. Agora, quando você vê uma sequência dessa aqui começando a entrar, né? Então assim, aí você começa a olhar o delta explodindo, olha lá. Vamos esperar, né? Vamos esperar aqui, ó, o mercado, né? Você vê um delta explodindo, muito acima da média, 1569. E aí você vê uma sequência de imbalances entrando, ó. Tudo fica mais fácil para você arriscar uma venda por aqui, com o stop atrás da última absorção ou com o stop atrás do nó de volume que nós já falamos, para você entender a força dos movimentos. Ok? Vamos fazer mais um exercício. Vamos pegar um outro movimento de rompimento claro dessa estrutura de suporte que nós estamos comentando com vocês. Deixa eu chegar lá. Né? E agora, você está percebendo que eu estou olhando uma barra de 5 minutos? Você está percebendo que eu estou olhando o footprint chart de 5 minutos? Olha como é que é fácil, né? Olha a dominância da queda, isso também é muito legal, né? E aí quando a gente olha a dominância da queda, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Olha como você vê muito mais imbalances de venda durante essa queda, né? Isso que eu quero que você entenda. Para você entender, para você alongar uma operação, para você tentar esticar o seu trade o máximo possível, para que você não tenha medo, porque você tem uma forma de apelo visual extremamente simplista nessa queda, ó. Né? E olha como é que os deltas aqui eles destacam acima da média. E olha durante esta queda como há uma dominância de imbalance de venda até que acabe o imbalance de venda, até que haja uma equidade, até que o mercado ache um fundo, até que o mercado segure um pouco. Então a formatação de imbalance, né, traz essa visualização para a gente. E aí tem outras formas de leitura. Olha aqui, ó, a continuação dessa tendência de baixa, ó. Aí vamos ver se você aprendeu. Se você chegou até aqui, você deve ter aprendido, né? Você deve ter aprendido, né? Olha aqui é isso aqui, ó.
a continuação dessa tendência de baixa. O que, que aconteceu aqui, pessoal, no primeiro momento, ó? Aqui em cima são barras de 15 minutos. Deixa eu botar 5 minutos, já que eu estou falando de 5 minutos, vai ficar igual para todo mundo, ó. Ficar igual. Isso, ó. Olha que fantástico isso, né, cara? Olha que visual, essa é a grande sacada. O gráfico footprint traz a leitura de fluxo de forma visual, sintética, simplista para a gente. Olha essa lá pequena lateralidade de preço. Aí você está conduzindo o teu tail stop ou você está procurando uma nova entrada, está com medo, o mercado já caiu, já perdeu fundos anteriores. Já perdeu fundos anteriores, aí o mercado cai um pouco e começa a lateralizar aqui, ó. Olha essa lateralização, te pergunto nessa lateralização, se você veio estudando o que, que aconteceu, lembre-se que isso aqui você não deve focar só num candle, foque na região, o que, que está acontecendo nessa região. Nossa, Oliver, é verdade, está acontecendo uma absorção nessa região. Estão batendo compra aqui, eu vejo através dos imbalances ou eu vejo através do delta. Os caras estão batendo compra e o mercado não consegue ganhar a relação esforço versus resultado que você ensinou. E na sequência depois, o comprador pede controle e entra mais uma saraivada de venda. E daí tudo fica mais sintético, mas o problema é que você não tem disciplina para esperar. Porque nessa brincadeira aqui em gráfico de 5 minutos, passou-se aqui quase 1 hora para isso acontecer, para você ter essa leitura. O problema do trader é a falta de paciência. Você teria que ficar 1 hora na tela para conseguir uma pequena oportunidade aqui. Então é isso que mata o operador, não é o conhecimento. É isso que mata 99% dos operadores de mercado. Aí o preço vem voltar a testar a região de absorção, né? Lembra que eu falei que as regiões de absorção são regiões de resistência ativa do dia? O mercado vem testar a região de absorção. Ó. Vamos lá fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos? O mercado vem testar de volta aqui, ó, a região de absorção. O mercado vem testar de volta, ó lá, a região de absorção. Exatamente aqui, ó. Vem testar de volta. Deixa eu chegar lá na região de imbalance para você ver. Vem testar a região de absorção. Te pergunto, há uma sequência sucessiva e continuada, vou deixar bem certinho para você ver aqui, ó, de compra que mostre que esse mercado vai romper a região de absorção anterior, que o mercado vai romper essa lateralidade, que o mercado vai romper esse ponto que vem de lá de trás, há uma sequência de imbalances significativa que ajude a validar a entrada de delta comprado para o rompimento desta região? Ou isso aqui é apenas um pequeno respiro porque o mercado trabalha em zigue-zague dentro de uma tendência de baixa? Você consegue entender? E aí depois que ele testa essa região mais uma vez, você tem um start mais agressivo, uma sequência de imbalances com uma virada agressiva de delta, que eu já expliquei na aula passada, com um candle de delta vendedor muito acima da média, ó, muito acima da média do que os demais. Então, a visualização de imbalances, ele melhora, ele qualifica o padrão delta. E agora você pode usar isso em conjunto com aquilo que eu ensinei para você. Vamos fazer uma análise rapidinho dentro dos 3 modelos. Pessoal, lembrando que eu só vou continuar daqui para frente se houver adesão, se tiver gente vendo os vídeos, se tiver gente abrindo conta no Ninja, até porque é de graça, não precisa pagar nada, para vocês me ajudarem. Se eu sentir que não está tendo adesão, essa vai ser a nossa última aula. Tudo bem? Então, tudo bem. Então, olha, vamos fazer mais um exercício aqui. Por isso que a minha tela operacional, só para resumir para vocês, a minha tela operacional basicamente é essa aqui, ó. Eu deixo aqui os modelos de footprint charts para poder trabalhar mercado, né? E daí eu deixo basicamente o gráfico, tem que ter o gráfico, fazer uma avaliação muito simples aqui com vocês para sistematizar tudo isso. Eu deixo o padrão delta desse lado, tá? É assim que eu faço, tá, pessoal? Eu deixo aqui o padrão de profile aqui em cima, tá? Padrão de profile aqui em cima, tá? E eu deixo o padrão de imbalance aqui, ó, o padrão de imbalance do outro lado, ó. Eu faço essa jogadinha aqui, tá? Eu gosto de olhar assim, ó, presta atenção. Mas isso sou eu, tá? Você não precisa fazer que nem eu faço, é óbvio, né? Olha só como é que eu faço. Basicamente eu divido em 4, né? Eu divido em 4 a leitura e aí tudo fica mais intuitivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que basicamente eu faço a jogada da leitura, tá?
Olha só. Deixa eu arrumar essas telas aqui para ficar bonitinho para você. Isso, ó. Deixa eu arrumar aqui também. Vou diminuir um pouquinho aqui. Aí, ó. Então, aqui, pessoal, eu vou olhando o gráfico, né? A gente não abandona o que a gente conhece de price action. A gente não abandona. Vamos ver essa queda de hoje, né? Vamos ver essa queda de hoje forte, né? Vamos ver se nós teríamos feito o rompimento mercado lateral, né? Claro que isso não exclui o macro, mercado lateral. De repente o mercado começa a fazer uma acumulação perto da mínima e aí há o rompimento. Bem fácil esse movimento de hoje. Graficamente falando, você já teria pego, é muito fácil, né? Onde que tá o movimento de gráfico aqui que aconteceu, né? Você tem o mercado, ele rompe, ele volta a testar o nível de rompimento, aonde você buscaria gatilhos de confirmação para uma venda. É ou não é? Estou falando bobagem? É assim que a análise técnica clássica ensina a gente? É claro que é, não é verdade? Agora, quando a gente pega e olha sobre a égide, agora de tudo que nós ensinamos você, vamos entender agora esse rompimento sobre essa tutela, sobre esse prisma diferenciado que eu estou ensinando do gráfico footprint para vocês. Ó. Olha como é que a gente analisa isso de maneira muito rápida e simples, bem objetivada. Ó. Deixa eu fazer uma brincadeira, deixa eu ampliar um pouquinho essa tela de padrão P Profile aqui, só para ficar bem evidente para a gente o que eu quero mostrar aqui. Ó. Isso, tá? Aqui, ó, isso, tá? Aí também do outro lado, deixa eu lá arrumar o outro lado. Perdão, deixa eu arrumar aqui bem. Aqui mais ou menos, aqui, ó, pronto. Olha como é que as coisas começam a casar. Pessoal, eu não falei de técnica, tem um monte de coisa, tá? Tem um monte de coisa para falar, né? Se você olhar nos menus do indicador lá, você vai ver que tem tanta coisa ali, né? Mas para eu poder avançar realmente, eu preciso que a coisa aconteça do lado de vocês também, tá? Então, olha que interessante essa movimentação, né? Quando a gente começa a olhar a determinação dos movimentos, a gente vê que não foi um rompimento tão simples assim, né? Mas os imbalances vão trazer para a gente essa leitura mais apurada. Se eu chegar lá, olha aqui, ó, isso, ó, bem aqui, ó, foi bem na abertura do mercado à vista americano com grande volume, né? Tem uma percepção, do que está acontecendo aqui. Deixa eu jogar bem certinho. Esse candle é aquele candle lá. Deixa eu jogar bem certinho. Eu quero que fique os mesmos candles na tela para que a gente entenda o que a gente está vendo aqui, ó. Isso é isso aqui, né? Isso aqui que a gente está vendo, ó. Então, olha como esse candle foi o candle da ignição, da confirmação. Esse aqui, ó. Ó, e o que eu falei? Olha como é que ele deixou a POC no pavio e o preço fechou abaixo. Lembra que eu falei que quando a POC fica a briga foi na extremidade e o preço fecha abaixo? Né? Foi bem esse candle aqui. E foi o candle da ignição. Ó. Foi o candle da ignição. E daí o mercado vem caindo, o mercado vem lateralizando, uma briga bem chata de identificar aqui, ó. E aí chega aqui, ó. Pou. Aqui nós temos a pancada. Olha onde está o mouse. Bem aqui onde está o meu mouse. Você consegue ver? Então, a partir daqui, claro que com o gráfico você não está vendo isso em tempo real, né? Fica muito mais fácil, mas a partir daqui a gente tem o nosso start de movimento de rompimento convalidado, com grandes imbalances de venda, com delta forte de venda de 934, muito maior que a média de venda que estava saindo, né? Que é esta barra aqui que você tem, que é a barra da confirmação do rompimento, que o mercado rompeu, veio confirmar e foi. Né? E nós temos aqui esta barra, aí nós temos uma pequena absorção compradora. Lembra que eu falei da tendência de baixo? Como é que o mercado cai? O mercado cai, volta no pullback, absorve e compra. O mercado cai, volta no pullback, absorve e compra. E nós temos uma estrutura de baixa se formando. E com os imbalances, quando o mercado vem testar estas regiões, você não vê uma sequência de imbalance de venda forte. Você não vê uma sequência violenta de imbalance comprador no teste. Não há determinação para romper essas regiões. Pelo contrário, você vê que depois entra uma pancada de venda de forma sucessiva e continuada. Você tem a percepção do fluxo vendedor, da dominância dos movimentos,
da dominância dos movimentos através do gráfico footprint no padrão imbalance. Ok? Bom, e daí como é que você faz para poder montar esse gráfico, né? Como é que a gente monta esse gráfico a partir de agora, né? Bom, aqui no plugin eu vou fazer algumas configurações básicas para você, tá? Básica, não dá para fazer muita coisa, tem vários modelos de imbalance, tá? Esse plugin se destaca, o grande forte desse plugin é justamente aqui. É justamente aqui, né? Você clica duas vezes aqui e aí, pessoal, aí o buraco é muito mais embaixo, tá? Porque aí tem tanta coisa aqui, mas enfim. Vamos lá. Você vem aqui no 10A, você vai ter imbalance. Você coloca aqui, né? Eu não vou explicar detalhadamente, mas você coloca a quantidade de imbalance que você quer ver, né? Imbalance percentual. Eu coloquei de uma maneira bem agressiva, tá? Geralmente é 300, é 3 vezes mais. Mas eu falei, se a contraparte de compra e de venda foi uma vez e meia superior ao outro lado, por exemplo, o outro lado tem 10, né? E do outro lado tem 20, 25, se eu não me engano, tem que fazer o cálculo aqui, e vai aparecer, vai destacar com uma cor de imbalance. E ainda eu classifiquei isso com regras de coloração. Então você tem que habilitar o 10A, que é o imbalance, criar aqui a métrica de desbalanceamento e a métrica se é na diagonal ou se é na horizontal. Você está vendo, ó, horizontal, cluster by cluster ou na diagonal. Você pode clicar porque existem as duas maneiras, ok? O imbalance está ticado aqui, certo? Certo. E daí você vai agora fazer algumas configurações. Tem múltiplo imbalance, eu não coloquei nada por enquanto. Tem aqui segundo nível de imbalance, tem muita coisa, pessoal. Aí eu coloquei ó, oversize imbalances, os grandes imbalances. Eu fiz que uma métrica que a partir de 200, de 150 ele mostra o imbalance, mas se ele for 200% mais, ele vai pintar de verde e vai pintar de vermelho. E aí eu tenho o oversize imbalance, que é o super imbalance, digamos assim. Né? Eu consigo ter essa métrica. E aí eu tenho o big imbalance. Se for acima de 600, ele vai pintar de azul e vai pintar de fúcsia, para eu ter uma percepção de força. Então nós temos todas essas questões aqui. Eu só vou continuar abordando. A próxima aula, se a gente der continuidade, a gente vai falar de outros elementos e também de outras técnicas de leitura. Eu não estou falando de técnica, tem muita coisa aqui, começando a abordar todo o potencial de configuração dessa ferramenta, onde de fato, isso é um fato, né? Essa ferramenta aqui, ela brilha principalmente na parte de imbalance. Olha quanta coisa de imbalance nós temos aqui, ó. Quantos menus nós temos aqui, ó. Imbalance, múltiplos imbalances, segundo nível de imbalance, oversize imbalances, big imbalances, consecutive imbalances, fat prints e big delta. Aí nós temos zero prints, que é uma técnica de leitura de exaustão. Tem muita coisa, pessoal, e esse indicador ele consegue marcar sweeps. Por exemplo, se eu habilitar isso aqui, quando eu tiver uma sequência de imbalance dessa, e se essa sequência raspar um número de preço muito alto, ele marca essa região como sweep. Então tem muita coisa. Se você já ouviu falar, por exemplo, no plugin do Bookmap, tem um plugin famoso no Bookmap que marca sweeps. Ele marca sweep, ele marca leilões inacabados, ele marca fat prints, tem tantas coisas para falar para vocês. Realmente eu precisaria de mais umas só para falar dessas configurações e a teoria, para que você chegue em um ponto de consenso, para que você veja o que é melhor para você. Eu precisaria falar mais umas 3, 4 aulas. E a gente só vai fazer se tiver adesão, tá bom? Então é isso, o básico é esse, o básico do básico é esse. Tá aqui o imbalance para vocês. Mais uma vez, para que você consiga ter esse imbalance, você vai aqui no left footprint, deixa bid, deixa bid. Você vai aqui no right footprint, você deixa right, ESC, né? No right footprint você deixa ESC ativado. Pausa o vídeo e veja as configurações, tá? Apesar que eu vou mandar para vocês também, tá, pessoal? Eu vou mandar para vocês. E depois você tem aí, você vai aqui no imbalance, ativa o imbalance no 10A. E para deixar desse jeito aqui, você também vem aqui no oversize imbalance para aparecer. Eu também gosto de deixar muito os big imbalances ativados, e aí aí tem o big delta que eu desativei, mas eu particularmente também uso o big delta, que eu não estou mostrando para não confundir a cabeça de vocês, mas eu deixo o big delta ativado também,
tá? Eu deixei o Big Delta ativado. É a mesma informação são com técnicas diferentes. E aí, claro que pode ficar uma poluição visual muito grande, né? E você pode se perder nessa leitura. Às vezes menos é mais, não é verdade? Às vezes menos é mais. Então é isso, meu amigo, minha amiga trader. Deixa seu like se você gostou desse pequeno overview, né? Dessa pequena introdução. Acho que essa é a grande questão, né? Dessa pequena introdução que nós fizemos para você aqui sobre o poderio, né, dessa ferramenta TDU, sobre a possibilidade de ter o Market Data gratuito do NinjaTrader, para que você possa validar movimentos de forma visual através de técnicas de leitura de fluxo de ordens dentro desse plugin. Estou à disposição, mas primeiro faça a sua parte, ajude a divulgar, abra conta no Ninja, manda o print para mim, para que vamos ter no mínimo 500 visualizações em cada vídeo. Se a gente chegar a 500 visualizações em cada vídeo, eu vou continuar este curso, se não, não. Ok? Grande abraço, sucesso, deixa seu like e fui!